Bem-vindo à nossa parte 4. Estamos chegando na reta final da nossa história. Você já se inscreveu no nosso canal? O momento que dividiu a história existem acontecimentos que ficam registrados nos livros. Outros ficam registrados na memória. Mas existe um momento que ficou registrado no tempo. E talvez o mais impressionante seja isto: o centro daquele momento não foi um exército. Não foi um império. Não foi um rei sentado em um trono. Foi um homem ferido, subindo uma colina carregando madeira. Naquele instante, quase ninguém percebeu. Mas o mundo estava prestes a mudar. A chegada ao monte. O caminho terminou. Diante deles, o lugar. Uma colina. Conhecida por muitos nomes, mas lembrada por um acima de todos. Lugar da cruz. Jesus chegou. O corpo já demonstrava exaustão. Mas algo chama a atenção. Nenhum registro descreve resistência. Nenhuma tentativa de escapar. Nenhum pedido para voltar. Existe um silêncio que não nasce da derrota. Nasce da decisão. O momento dos pregos. A madeira foi colocada. O ambiente mudou. Alguns observavam. Outros comentavam. Alguns zombavam. Outros desviavam os olhos. E então começou. Os braços, os pés, o peso. Imagine o contraste. As mesmas mãos que tocaram pessoas. Que curaram. Que levantaram. Agora sendo presas, os mesmos pés que caminharam entre multidões. Agora imóveis, mas existe algo importante. A cruz não foi apenas sofrimento físico. Ela representava exposição, vergonha, rejeição pública, o primeiro momento de silêncio. A cruz foi erguida, e algo aconteceu. O mundo continuou, as pessoas continuaram respirando, mas naquele lugar, o tempo parecia diferente. Jesus olhou para soldados, para líderes, para curiosos, para pessoas que não entendiam. E então disse suas primeiras palavras. Primeira frase: Pai, perdoa-lhes. Silêncio. Pense nisso. Ele não começou pedindo justiça. Não começou acusando. Não começou exigindo. Começou perdoando. Talvez seja uma das frases mais difíceis de compreender. Porque normalmente perdoamos quando o outro reconhece. Quando pede. Quando muda. Mas Jesus libera perdão enquanto está sendo ferido. Isso não significa que dor não importa. Significa que amor pode ser maior que dor. E talvez alguém ouvindo hoje esteja carregando algo muito pesado. Mágoa, raiva, feridas antigas. E ouvir essa frase incomoda. Porque ela revela um tipo de amor que não depende de reciprocidade. Entre duas cruzes ao lado de Jesus, dois homens. Dois condenados, duas histórias, duas reações. Um começou a zombar, outro observou. E então falou. Reconheceu algo. Não exigiu. Não negociou. Apenas disse: lembra de mim. Imagine esse momento. Sem tempo para reconstruir a vida. Sem tempo para provar nada. Apenas um pedido sincero. E então veio outra frase. Segunda frase: hoje você estará comigo. Que frase? Não amanhã. Não depois. Hoje. Até nos últimos momentos, Jesus continuava oferecendo esperança. Isso muda completamente a forma como muitas pessoas enxergam graça. Porque ali não havia mérito. Havia confiança. O olhar para baixo no meio da dor. Jesus olhou, viu sua mãe, viu o discípulo, e falou, mesmo carregando sofrimento, continuava cuidando. Isso impressiona, porque sofrimento normalmente nos fecha. Mas Jesus continuava olhando para fora. Continuava amando. Continuava percebendo pessoas. O céu começa a mudar. As horas passaram. O ambiente ficou diferente. Algo parecia pesado. Não apenas emocionalmente. Até o cenário mudou. E então veio uma frase difícil. Profunda. Dolorosa. Terceira frase: Deus meu, por que me abandonaste? Essa frase já gerou perguntas durante séculos. Mas existe algo importante. Ela revela a profundidade daquele momento. Jesus estava atravessando algo que palavras comuns não alcançam. E talvez alguém precise ouvir isso. Até momentos de silêncio espiritual podem existir sem significar abandono definitivo. O corpo enfraquece e respiração mais difícil. Movimentos menores, exaustão. E então outra frase. Quarta frase: tenho sede. Parece simples, mas revela algo enorme. Jesus sentiu sede, sentiu limite, sentiu humanidade. Isso aproxima. Porque às vezes imaginamos que Deus não entende nossa dor. Mas a narrativa mostra alguém que atravessou sofrimento real. O momento central então veio. A frase, aquela que atravessou gerações, não foi um sussurro.
Não foi derrota. Foi declaração. Quinta frase: está consumado. Silêncio. O que significa? Não significa, acabou. Significa, foi concluído. Cumprido. Completo. Naquele instante, não havia fracasso. Havia missão. Aquilo que parecia derrota, era entrega. Aquilo que parecia fim, era abertura. As últimas palavras Jesus respirou. Olhou. E pronunciou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então, silêncio. O que aconteceu depois? Mas algo estranho aconteceu. Pessoas começaram a perceber. Um soldado olhou e disse algo inesperado. Verdadeiramente, porque às vezes algumas pessoas só entendem depois. Depois da dor, depois do silêncio, depois do choque. O véu naquele momento, algo mudou. Não apenas naquele monte, mas simbolicamente, o acesso que parecia distante, agora estava aberto. E talvez seja por isso que essa história continua sendo contada. Não porque termina em sofrimento, mas porque aponta para a esperança. Aplicação final: talvez você tenha chegado até aqui carregando perguntas, dor, cansaço, culpa, silêncio. Mas existe algo que essa história repete. Amor não desapareceu na dor. Permaneceu. E talvez essa seja a mensagem. Mesmo quando parece fim, existem capítulos que ainda não começaram. Encerramento cinematográfico naquele dia. Muita gente acreditou que tinha acabado. Mas não tinha. Porque algumas histórias não terminam em uma cruz. E o que aconteceu depois mudaria tudo. Mas isso é para o próximo episódio. CTA final: se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários. Está consumado. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de esperança hoje.